aqui no Morning com o senador Sérgio Moro, que gentilmente aceitou nosso convite aqui. A gente, obviamente, quer saber a versão dele sobre a possibilidade do PCC ainda continuar com aquela história de olho na rotina dele, na família dele. Senador, muito obrigado. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Paulo. Um prazer estar falando com vocês. Um grande abraço aí para todos os, não sei se é telespectadores, mas porque hoje é tudo... Aqui é tudo, né? Tudo que você pode imaginar. TV, rádio, YouTube, internauta, tudo. É isso aí. Mas obrigado pelo convite, um prazer estar falando aqui no Morning Show, na Jovem Pan. Olha, esse plano ele foi descoberto lá em janeiro, foi investigado pela Polícia Federal, com auxílio do Ministério Público do Estado de São Paulo, e a quadrilha, o grupo que estava encarregado foi desmantelado, eles estão denunciados, mas permanece, infelizmente, essa ameaça, né? E volta e meia aparecem novas descobertas, inclusive é possível que surjam fatos novos relacionados a isso. É uma retaliação do crime organizado e nós temos que ter uma preocupação no Brasil com a fragilidade da segurança pública, que nunca foi, assim, muito grande coisa. Nós temos elevados índices de crimes, para colocar só assassinatos, mais de 40 mil por ano, embora tenha caído nos últimos anos, ainda é um número muito elevado. Agora, a grande ameaça que nós temos, fala-se muito, né, Estado de Direito, Estado Democrático de Direito, eu não gosto de vulgarizar muito isso, mas uma das grandes ameaças que a gente tem ao cidadão brasileiro e ao próprio Estado brasileiro é o crime organizado, tanto que eles dominam até territorialmente certas áreas no Brasil. Então nós temos que ser duros contra o crime organizado. É isso que eu estou fazendo aqui no Senado, na Comissão de Segurança. Então logo foi descoberto esse plano, eu apresentei um projeto para criminalizar o planejamento de atentados contra agentes da lei, foi aprovado no Senado, está hoje na Câmara, espero que seja aprovado em breve, a gente está trabalhando para isso, porque a gente tem que dar uma resposta. Se eles te atacam, você tem que reagir à altura e não pode se recolher. Agora, é um grande desafio, infelizmente isso não está na prioridade do governo brasileiro atual. O governo brasileiro atual está nessa linha de buscar criminalizar ou punir quem, segundo eles, cometem atentados ao Estado Democrático de Direito, e o crime organizado correndo solto. Mas, Moro, como é que fica o teu psicológico em relação a isso, né? Porque eu me lembro quando você veio aqui no início do ano, a gente comentou a respeito dessa notícia que havia saído, né? Logo depois, toda a repercussão, a gente imaginou que, de alguma forma, esse plano, ele teria um fim, né? Ou pelo menos uma interrupção. E, na realidade, a própria promotoria, através do Lincoln Gakirra, ontem, em entrevista aqui com a gente, deixou muito claro que o negócio ainda está vivo. Como é que fica o teu psicológico em relação a isso? Psicológico da tua família, quando você vai para casa? Porque eu não consigo imaginar uma situação de sair na rua e ter medo de tomar um tiro, ter medo de morrer. Eu quero entender como é que você fica de maneira pessoal em relação a essa informação. Olha, o Lincoln, o promotor, foi uma das autoridades até que me alertou sobre esse plano na época. Ele também é um destacado agente da lei no combate ao crime organizado. E até esse projeto, até é interessante colocar isso, Paulo, tem uma parte do projeto que a gente fez até baseado no algo que ele me falou. Ele falou o seguinte para mim: olha, hoje eu tenho proteção da polícia. Se eu me aposento, no dia seguinte eu perco essa proteção. Então a gente, dentre as provisões que a gente colocou no projeto, foi uma previsão de segurança para promotor que se aposente e tenha risco aí decorrente do exercício da função. Juiz também, policial também. E aqui eu até faço uma ressalva, né? O pessoal às vezes se confunde. Eu não sou juiz aposentado. Esse projeto não me beneficia. Mas eu acho injusto que a pessoa simplesmente porque se aposentou eventualmente perca a proteção do Estado. Olha, Paulo, eu infelizmente fui juiz criminal. Infelizmente não, eu tenho um grande orgulho aí, mas eu sou fui juiz 22 anos, tive casos de PIS, tive casos contra o Fernando de Beiramar, tive casos contra cartel de Juárez aqui no Brasil, lavando dinheiro. Como ministro da Justiça, a gente foi para cima do crime organizado. O pessoal tenta minimizar, fala, não fez nada. Não, a gente foi o governo mais rigoroso ali, o Ministério da Justiça mais rigoroso em cima do crime organizado, tanto que a gente sofre essas consequências. Isso é chato, isso abala, né? Tem a questão principalmente familiar, que é a grande e maior preocupação,
Agora, o que a gente pode fazer? Se recolher, né? Ficar se lamentando? Eu acho que não. A gente tem que reagir, entendeu? À altura. E veja, eu sou um senador da República. É muito grave, a meu ver, que o crime organizado se sinta à vontade para ameaçar um senador da República. E a gente vê um contexto que é engraçado, né? Então, toda uma celeuma lá, não querendo, né? Toda uma celeuma em relação a incidentes, às vezes até menores, enquanto que a gente tem aqui um senador, e a minha esposa também, deputada federal, ameaçada pelo crime organizado, e parece isso uma coisa um tanto quanto banal, né, nesse país. Parece que ninguém liga muito, né? Embora a gente tenha tido aí o apoio da polícia, o apoio do Ministério Público, mas acho que a gravidade do fato não tem merecido, salvo raras exceções, a atenção da imprensa como deveria. E não falo isso por mim, vitimizar, nem coisa parecida, mas é um sinal de quão perigoso está o crime organizado no país. Muito bem. Mano. Senador, bom dia, obrigado pela entrevista. Eu queria perguntá-lo sobre a notícia do dia. A gente amanheceu com uma busca e apreensão envolvendo a deputada Carla Zambelli, um personagem com quem o senhor teve uma troca célebre de mensagens, com aquela resposta do prezada, não estou à venda. Eu queria saber o que o senhor acha da atuação da Carla Zambelli nesses últimos momentos da vida nacional e qual a opinião do senhor sobre a possível articulação de um golpe, porque a acusação que se faz contra a deputada Zambelli é muito grave de ter supostamente invadido com um hacker, inclusive o hacker da Vaza Jato. Eu queria ouvir o senhor sobre isso. Só fazer um rápido break, senador, para quem nos acompanha pelo rádio, são 11 horas e 14 minutos. Pode responder, Moro. Mano, se o Brasil fosse uma série de Netflix, já foi até, né? Teve um mecanismo. Eu acho que diria que o roteirista tá maluco, né? Porque ver esse personagem da Vaza Jato aparecer novamente. Eu não conheço bem os detalhes, viu, mano, sobre esse caso da Zambelli, da busca e apreensão, para dar uma opinião segura sobre os fatos. Eu tinha até um bom relacionamento com a deputada, depois, quando eu saí do governo, nós nos afastamos, mas assim, eu desejo tudo de bom para ela, espero que ela possa superar esses episódios. O que eu posso dizer em relação a o que aconteceu no país, eu estou fazendo parte da CPMI do 8 de janeiro, e a gente teve aquelas invasões, depredações nos prédios públicos, são fatos lamentáveis, isso não deveria ocorrer dentro de uma normalidade institucional e está sendo apurado. Quem invadiu, quem depredou tem que ser punido. Me parece que ali o que houve mais foram atos de vandalismo, pessoas que se excederam, tem que ser punidos de acordo com a responsabilidade, uma punição proporcional, tá? Essa é a minha posição. Agora eu tenho um foco nessa CPMI em analisar por que foi possível essas invasões, porque houve uma falha sistêmica de vários órgãos encarregados ali da segurança da esplanada do Palácio do Planalto, do Supremo e do próprio Congresso Nacional. Então, num primeiro momento, houve um direcionamento em cima da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, isso antes mesmo da CPMI, mas o que a gente está descobrindo hoje em dia, e ontem teve um depoimento muito revelador aqui na CPMI, do Saulo Cunha, que era diretor adjunto da ABIN na época. O que o Saulo Cunha disse? Isso está provado documentalmente. Olha, a ABIN emitiu, desde o dia 6 de janeiro, alertas para diversas autoridades, inclusive autoridades federais, de diversos órgãos, Ministério da Justiça, Palácio do Planalto, GSI, inclusive para o ministro do GSI, do Lula, o G. Dias, alerta de que haveria risco de invasão e de depredação de prédios públicos. Desde o dia 6 de janeiro. Esse alerta foi reiterado diversas vezes. No dia 8 de janeiro, isso depoimento ontem do Saulo Cunha, mas comprovado por mensagens que ele disponibilizou para a CPMI, ele alertou por volta das 8 horas da manhã o ministro do GSI do Lula, o G. Dias, de que teriam chegado mais ônibus e teria risco de invasão. E o G. Dias respondeu ele, isso também está no telefone dele, acho que teremos problemas. E, no entanto, o que a gente viu naquele dia, 8 de janeiro,
foi uma absoluta inaptidão das autoridades em evitar que as pessoas chegassem à esplanada e invadissem os prédios. E nós temos dados aqui, mano. Batalhão do Planalto, tá? Ele nos informou oficialmente, eles tinham 200 soldados em prontidão. Estariam atuando em 30 minutos, são informações oficiais dadas no papel. Eles foram provocados pelo GSI, e é o GSI que tem a responsabilidade de fazer essa provocação, eles não podem atuar de ofício, às 11h57 da manhã, e pediram 30 pessoas. Por que não pediram 200? 30 pessoas às 11h57 da manhã, quando já tinham alerta 3 dias anteriores, inclusive alerta pela manhã do dia 8, de que teria invasão, risco de invasão. E aí 30 homens são insuficientes para prevenir. A Força Nacional, nós temos informação oficial, prestada pelo Ministério da Justiça, tinham 296 soldados mobilizados no 8 de janeiro. Cadê a Força Nacional? Eu vou dizer para você, se eu fosse... Moro, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 11h19 para vocês que chegaram agora e sintonizaram na programação da Jovem Pan. A gente está entrevistando o senador Sérgio Moro e ele está comentando a respeito dos atos do dia 8 de janeiro. Por favor, senador. Desculpe, eu até me aluguei na resposta, sei que não é bem essa a ideia aqui da TV, da rádio, mas é que às vezes a gente pode dizer que se empolga, né? Mas os fatos são um pouco revoltantes. Se eu fosse o ministro da Justiça e tivesse recebido uma informação, ó, risco de invasão do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, eu botava toda a Força Nacional no palácio, na esplanada do Planalto aqui, e aí não aconteceria nada. Então é muito difícil entender. E quando a gente fala isso, Paulo, vamos deixar muito claro, não estou falando isso para aliviar a vida de quem invadiu, não. E se teve gente envolvida realmente querendo fazer um golpe, se havia esse plano de golpe, não sei, isso está sendo apurado, que sejam punidas. Agora, o que explica o apagão das autoridades, e aqui não só distritais, porque os distritais foram inclusive presos, apontado quase como criminosos do século, porque se omitiram, mas o que explica a omissão das autoridades federais, por exemplo, do ministro do GSI do Lula, de permitir que houvesse essa invasão ao prédio do Supremo Tribunal Federal. E a gente não ouve uma palavra do presidente da República sobre esse fato. Nada sobre isso. Então, essa situação da deputada Zambelli, espero que ela possa superar esse episódio, que seja tudo elucidado. Não tenho condições de opinar, mas esse é um fato muito mais grave. E 2, também comprovado pela CPMI. A BIM prestou no dia 20 de janeiro informações à Comissão de Inteligência do Congresso Nacional, a SECAI, sobre os alertas que havia emitido sobre o risco de invasão, e esse documento foi fraudado, adulterado por ordem do ministro G. Dias, ontem confirmado em depoimento pelo Saulo Cunha. E está comprovado documentalmente, porque nós temos dois documentos que vieram, um primeiro na SECAI, que foi suprimido as informações, e outro que veio depois completo. E o que foi suprimido? Foi suprimida a informação de que o ministro do GSI, do Lula, era um dos destinatários dos alertas de invasão. Foi tirado essa informação do relatório enviado à Comissão de Inteligência, só foi descoberto depois. Quando nós juntamos esse fato com a omissão proposital do Palácio do Planalto em entregar os vídeos da invasão do Planalto, a gente tem um cenário claro de obstrução da justiça. E mais uma vez, quem invadiu, quem depredou, que pague, já estão pagando, inclusive, gente presa aí há 7 meses, tá? Gente presa até há 7 meses, outros vários aí com tornozeleiras, vários denunciados do Supremo Tribunal Federal, comandante coronel do Distrito Federal preso, né, há 7 meses sem aí ter denúncia. Agora, e o ministro do GSI, do Lula, que recebeu as informações e não fez nada
Ô, Moro. Quando havia 200 homens de pronto emprego do Batalhão do Planalto. E o Exército já disse isso. O Exército também prestou informações do CPMI e abriu o inquérito militar e disse o seguinte, literalmente foi divulgado esses dias pela imprensa. Ô, Moro, senador... O Palácio do Planalto se omitiu. Sim. A Antônia tem uma perguntinha para fazer para o senhor agora. Por favor, Antônia. Bom dia, senador. Obrigado por estar aqui com a gente. Você foi ministro da Justiça, né? Recentemente o Dino criticou o Tarcísio, apesar de que penso que ele tenha voltado atrás com a fala dele ontem ou hoje, mas o ministro dos Direitos Humanos também, criticando a ação do governo de São Paulo, do Derrite, do secretário de Segurança, em relação ao confronto lá no Guarujá. Eu quero saber a sua opinião a respeito dessa situação. Antônia, uma importante pergunta. Eu não tenho os detalhes do que aconteceu no Guarujá, conheço apenas pela imprensa. Então, todo incidente que tem uma morte de um civil, ou seja, uma morte de um policial, tem que ser apurado, tem que ser investigado. Agora, o que a gente não pode fazer é como veio o governo federal e de pronto sugerir que teria havido ali uma chacina, teria havido um massacre, ou que tem que ser apurado, tem que ser investigado. O crime organizado tem um poder de fogo imenso, né? Muitas vezes recebe os policiais aí com fuzis, com metralhadores, então tem que ser tudo apurado. Faz 2 semanas, teve um incidente na Bahia, que é governada pelo PT, que teve, salvo engano aqui, 15 mortes, e ninguém falou nada no Ministério da Justiça. Quando morreu o policial em São Paulo, ninguém falou nada do Ministério da Justiça, ninguém falou nada do Ministério dos Direitos Humanos. Então, assim, eu não posso opinar sobre o episódio em São Paulo antes de ter uma investigação e se apurar as circunstâncias desses fatos. Agora, é lamentável ver o uso político. E a gente está vendo aqui um desmonte, Antônia, da segurança pública no país. O governo federal ele tem um discurso, que é o próprio discurso do PT, que levou a esse desastre da segurança pública. Quando o Lula assumiu o primeiro governo, eram 52 mil assassinatos por ano e terminou em 2017 com 65 mil assassinatos por ano. Foi um desastre completo. Não, esse PRONASSE, que é o carro-chefe do Ministério da Justiça, é uma fraude, uma farsa. Me permita, senador, me desculpe, me permita interrompê-lo, porque nesse momento a deputada